Esse é um assunto tão importante, mas tão importante, que a URGS cobrou 12 vezes nos últimos 12 anos. Vem comigo, porque essa é mais uma daquelas aulas, as queridinhas da URGS. Esse assunto de hoje caiu tanto, tanto, tanto que valeu a pena ter uma aula, e se eu fosse você, eu estudaria ele porque ele cai muitas vezes por aí em muitas outras universidades. Vem comigo. Que vive caindo por aí, tá? Um assunto super, super importante, que é pronome relativo. Não tem como fazer texto, não tem como escrever texto sem pronome relativo. Então, se você vai fazer uma prova hiper competitiva, você precisa saber pronome relativo. Vamos a eles, então. Olha só, eu separei aqui nessa tela 3 deles, tá? Mas tem bem mais, eu vou trabalhar com eles ao longo da minha explicação, tá? Então, eu sei que você já conhece essas palavras, who, whom, which, tá? Vamos lá para o nosso e-board, tá? E se você não tem acesso ao nosso e-board, você pode me pedir acesso aqui no nosso grupo especial, tá? Nosso grupo de WhatsApp. Vamos lá, então. Os pronomes relativos, então, que eu vou trabalhar nesse primeiro pedaço da aula é who, whom, which e whose. Eu sei que você deve estar perguntando, mas eu também conheço that. Ele tá ali, daqui a pouco a gente fala sobre ele também. Tá bom? Tá bom? Tá, então, essas palavras que eu tô mostrando aqui na aula de hoje, tá? Que eles são pronomes relativos, eles estão falando de. Eles significam que, o qual, a qual. Eu sei que vocês conhecem essas palavras como quem, né? Mas hoje eles são o que, o qual, a qual, e eu queria chamar atenção especialmente para este aqui, que eu já vou colocar em vermelho, né? Que a tradução dele é cujo, cuja, cujos e cujas, tá? Então vou deixar ele ali para você lembrar dele. Vamos começar com o who, tá? O who, então, eu sei, vocês conhecem ele como quem, né? Quem fez isso, quem fez aquilo. Aqui, na aula de hoje, ele é um pronome relativo, ele significa que ou o qual, a qual, tá? Ele vai aparecer sempre assim, ó. Vai ter uma pessoa, tá? Aí depois dele vai vir um verbo. É assim que ele funciona. Vou te mostrar um exemplo aqui. Vamos colocar um númerozinho aqui pra gente colocar um exemplo. Number one, tá? Então, vou dizer assim, she she is the woman who works in that office. Uma frase bem bobinha. Ela é a mulher que trabalha naquele escritório, tá? Enquanto home é usado para uma pessoa, person, person, né? E depois não tem verbo. Eu já explico por que essa diferença, tá? E aí eu vou dizer assim: She is the woman whom I love, tá? Então, ó, cuide bem, aqui é a diferença, né? Ó, os dois são woman, ou seja, pessoa, né? As duas querem dizer que, a qual, né? Só que logo depois de who, a gente tem um verbo, who works. Pode, claro, num exercíciozinho ter uma outra coisinha aqui no meio, né? Mas a gente vai ver uma questão bem assim daqui a pouco, né? Então, mas é só para uma questão didática, eu te mostro assim. Então, ó, who works, pessoa, tá lá o who, tá? Enquanto quando eu tenho whom, eu também tenho uma pessoa, nesse caso a mesma, né? Só que depois vem um verbo, um sujeito e um verbo. Vou marcar só o sujeitinho, tá? Mas por que tu tá fazendo isso? Mas love não é verbo? É verbo também, mas por quê? Porque assim, ó, o que eu quero dizer pra você é que who é sujeito da oração, ó. É a mulher que, ou seja, a mulher trabalha aqui. E essa é uma coisa super importante para uma informação que eu vou te dar daqui a pouco. Então, who é subject da oração, tá? Vou colocar aqui mais pequenininho pra gente não se perder muito. Aí, who é subject, tá? Enquanto whom faz papel de objeto, porque quem ama sou eu, sacou? E isso vai ser super importante daqui a pouco, tá? E aí eu vou para a pergunta que você vai fazer. Você vai fazer assim, tá, mas teacher, poderia ser that? Claro que poderia ser that. Você pode colocar um that aqui, ó, plus that. Ela é a mulher que trabalha aqui, e podia ser ela é a mulher that I love, tá? Joia, vamos fazer mais uma então, agora vamos fazer com which. Pode dizer assim, ó. This is the dog which barks all. Vou fazer no presente ou no passado? No presente. All night.
all night long. All night long. Né? Esse é o cachorro que late. Que late. Esse é o cachorro que late a noite inteira. Então eu tenho dog e eu tenho um verbo, e o verbo concordando com o dog, né? Ó, Szinho, para mostrar que é a terceira pessoa do singular, né? Para não ficar um exemplo muito diferente, eu vou fazer assim, ó. This is the dog which I adopted, blá 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 blá. Né? Esse é o cachorro que eu adotei. Então tá aqui o dog, né? E aqui estou eu adotando o Uau Uau, tá? Aí você vai fazer de novo aquela pergunta, mas teacher, poderia ser o that? Claro que poderia ser o that. Vamos colocar um that aqui e vamos colocar um that aqui. Então, o que a gente percebeu? A gente percebeu que o that, ele substitui o who ou which igualmente em todos os exemplos que eu coloquei aqui, tá? Então, ele também significa que, eu sei, tem um outro that que significa aquele, não é o que a gente tá falando agora, tá? Eu sei que tem outro que significa aquele, aquela, né? Mas não é aqui a gente tá falando de pronome relativo. Então, eu vou te mostrar aqui, ó, quando é que não usa, tá? Então, that, você não usa, porque é aqui cai questões, né? Então, that não usa. Caso A, não usa. Entre vírgulas, né? Aquele aposto, aquela explicação, tá? Aí não usa that. Ou letra B, você não usa that. Após posições, tá? Nesses casos a gente não põe that. Ok? Então, fica ligado nisso, porque isso é super, super importante para o que a gente vai fazer nas questões daqui a pouco, tá bom? Então, ó, that, ele sim substitui os outros, mas tem casos em que a gente não deve usar o that, entre vírgulas e após preposições. Mostro para vocês na prática. Uma outra pergunta que vocês vão fazer é assim, ó. Teacher, dá para fazer sem esse pronome relativo? Tem como fazer as frases sem esse pronome relativo? Of course, my horse. Vou fazer aqui, ó. Frase 1, B, tá? E vou fazer aqui, ó. Frase 2, B. Fica melhor assim, eu acho. Acho que fica melhor assim, sem o pontinho. Frase 1B, frase 2B, né? Frase 3B. E aí eu faço aqui a frase 4B. A minha pergunta é assim, ó. Se eu reescrever a frase 1, eu consigo reescrever ela sem o who you that, com o mesmo sentido? Se eu reescrever a frase 2, eu consigo reescrever ela sem o whom ou o that e com o mesmo sentido? Se eu reescrever a frase 3, eu consigo reescrever ela com o mesmo sentido sem usar o which ou that? Consigo fazer isso com a frase 4? Eu vou te dar um tempinho para pensar nisso, tá? E eu vou pedir para você dar uma pausa e tentar responder essa minha pergunta. Pausa agora. Você voltou, tá? E talvez você não tenha entendido, então vou te dar mais uma chance, ó. Vou pegar aqui, eu vou pegar essa frase, copiei, tá? Ctrl C, coloquei aqui, Ctrl V, vou até deixar ela assim, ó, em itálica, vou diminuir um pouquinho aqui para não passar muito, né? E eu vou fazer assim, ó. Será que essa frase está correta se eu fizer assim, ó? Só assim, tirei o pronome relativo, o who e o that, e assim, será que ela está correta? Sacou? A resposta é não, ela não está correta. Então, nesse caso, eu não posso tirar o pronome relativo daqui, tá? A pergunta que eu vou te fazer agora é assim, ó. Eu poderia tirar o pronome relativo dessas outras, o who, that, which ou that, e elas fazem sentido? Você vai descobrir que tem duas que pode, tá? E mais uma que não pode. Vou pedir para que você pause o vídeo agora, tá? Tente responder essa pergunta e volta para mim logo na sequência, enquanto isso eu sirvo um mate. Tá? Tomando um mate aqui. Você voltou, você pausou. Copiei. Copiar. Colar. Então, tem um espacinho ali. Tá? She is the woman whom that I love. Tá? Botei aqui. Vou diminuir o tamanho que nem as outras, né? E vou dizer que eu tirei aqui, ó, o pronome relativo, e eu te pergunto, ela tá correta assim? E a resposta é sim!
sim, ela está correta, assim. Vamos colocar ela em azulzinho. Aqui, ó. Tchurupt, tchurupt, tá? Então, essa tá correta, ela existe, tá? Essa aqui não existe, tá? Se você já descobriu o padrão, dá uma pausa e vê se você respondeu certo na 3, na 4. Se você não descobriu o padrão, dá uma pausa e tenta descobrir o padrão. Bom, você já deu a pausa, você descobriu ou não o padrão. Copiei, colei, tchururup, colar, né? Ó, é a mesma frase. O Pita cometeu um erro aqui. Né? Deixa eu só voltar aqui. Tchu, tchu, tchu. Ah, agora sim. Que professor mais bocó. Copiar. Ah, eu colei, né? Colar. Aê. É um bocó esse professor. Tá louco. Quer me confundir, velhinho. Ale, vírgulinha. Aumenta um pouquinho aqui. Aê. Tá? E a pergunta é: se eu tirar o which ou that dessa aqui, ela tá correta? E a resposta é não, ela não está correta. Vamos deixar em vermelho. Está errada. E aí eu peguei a número 4, tá? Peguei aqui a número 4. Coloca o número 4 ali, tá? Vira assim. Tchurupt, tchurupt. Vamos deixar ela ali. Dá para tirar o which ou that dessa oração? Of course, my horse. Que dá para tirar e ela está correta, assim. Então é possível, jovens, fazer questões, frases com pronome relativo e tirar o pronome relativo. Agora, por que, que as duas azuis estão corretas e as duas vermelhas estão corretas? É porque eu acabei de falar de um negócio lá em cima para você, ó. E essa é a razão, tá? Vou até botar um highlight ali em azulzinho, tá? Por que ela tá correta, tá? Porque em inglês, galera, a gente nunca tira o sujeito da oração. Não dá pra fazer uma oração assim sem sujeito, tá? Então, essa aqui tá errada porque o who e o that fazem papel de sujeito, eles representam o sujeito, tá? E é por isso que a número 1 tá errada, não dá pra tirar o sujeito. Agora, na número 2, ela tá certa, porque o sujeito sou eu que amo, tá? Na número 3, ela tá errada, porque eu não posso tirar o que, porque esse que repete o sujeito, é o sujeito que late, né? E nessa aqui sou eu que adotei, então por isso a gente não pode tirar. Então, resumindo, a gente não pode tirar o pronome relativo quando ele aparece antes de verbo. Agora, se o pronome relativo aparece antes de uma outra coisa que não seja um verbo, um sujeitinho, por exemplo, né? O sujeito, aí ó, aí a gente pode tirar. Por isso que a 2B e a 4B a gente pode tirar, e no caso da 1B e na 3B a gente não pode tirar, porque logo depois do espaço em branco, vou mostrar para vocês onde é que estava o espaço em branco, ó. Aqui, ó. Tchururu, tem um verbo. Muito bem. Vamos agora, já sabemos do that, tá? E vamos falar do whose, tá? Lembrando, whose indica posse, tá? E ele significa cujo, cuja, cujos ou cujas, tá? Então, eu vou dizer assim, ó. This is the house whose windows are brown, né? Ó, a casa cujas janelas são marrons. Oh, the the teacher whose car was stolen, né? O professor, a professora, stolen com L só, bocó. O professor, a professora, cujo carro foi roubado. O que é importante saber sobre o cujo, cuja, tá? É que ele aparece sempre entre dois substantivos, tá vendo? Ó? House e windows. Ele conecta dois substantivos. O teacher, que tem o carro, né? E o carro, tá? Então, vamos lá para nossa explicação. Lá em cima, para o nosso quadrinho, né? Eu vou dizer que whose. Ah, esqueci de colocar de coisa, né? Coisa ou animal, no caso do which. E depois do which, a gente coloca tudo. Não importa se é verbo, adjetivo, pronome, blá blá, tá? Enquanto whose vai usar como substantivo, substantivo e substantivo. Beleza, galera? Muito que bem, tá?
Tá ali as anotações. Vamos fazer algumas questões agora para ver se a gente entendeu o lance, se ficou bacana, tá? Vamos para as primeiras questões de aquecimento. Jovens, bora para as questões de pronome relativo. Vamos lá então, vamos para a questão de número 1, tá? O lance é assim, eu mostro a questão, você dá uma pausa, você responde a questão e você assiste a explicação, dá um play, tá? Então você dá uma pausa agora, você já respondeu a questão, você está voltando, então that's the highest building. Olhou para o que vem antes é uma coisa, né? Então não poderia ser whom, tá? Também não poderia ser who, né? Notem que entre as opções não tem which, tá? E a resposta certa é a letra A de América, bem rapidão, bem fácil. Então este é o prédio mais alto que eu vi, tá? Caberia nesse espaço em branco a palavra which? Caberia assim, ó, which, né? Por quê? Porque é coisa, né? Agora, não tem essa opção, né? Por que não tem essa opção? Porque senão teria duas certas. Vamos à minha próxima pergunta. Poderia fazer, tá? Então a letra F é which, tá? E a letra G, aqui, ó. Aqui. E a letra G vai ser, poderia colocar nada no lugar, deixar assim como está, tá? A resposta é, dá uma pausa. Você já deve ter respondido, então a resposta é sim, poderia ser nada, porque depois do espaço em branco não tem verbo. Então, excelente, poderia ser. Questão de número 2. Tá? A questão número 2 é assim, ó, meet my friend. Aliás, dá uma pausa, responde a questão, eu sei que você consegue. Você já deu a pausa, o teacher vai perguntar. A 2 diz assim, meet my friend Joe. Então, conheça meu amigo Joe. Né? Ele é aquele, the one, né? Esse the one, né? Aquela pessoa, né? Gave me the tickets, que me deu os ingressos, né? Então, aqui é um verbo, tô falando de uma pessoa, letra A de América. Mas teacher, home também é para pessoas, né? Sei, meu jovem, minha jovem, mas lembra, né? Se depois, whom a gente usa quando não tem um verbo depois, né? Quando é um sujeito que está fazendo a ação, né? She's the woman I love ou she's the woman whom I love, tá? Então, por isso whom não cabe. Vou fazer agora outra pergunta. Poderia, letra F, né? Poderia ser that nesse espaço em branco? A resposta certa é sim, poderia ser that nesse espaço em branco. Letra FG. Letra maiúscula. G. Poderia ser nada nesse espaço em branco? Poderia ser nada. Dá uma pausa e responde para o teacher. A resposta é não. Não poderia ser nada neste espaço em branco, mas porque depois tem um verbo. Excelente. Questão de número 3. Lembra, estamos aquecendo para fazer questões ainda mais difíceis. Dá uma pausa. Ó, responde a questão. Você já deu a pausa, enquanto isso meu mate foi esfriando. Você já deu a pausa. She is the only person understands me. Aqui é verbo. Né? Então, se é verbo e é she é uma pessoa, não pode ser whom, né? A resposta é that. Pergunto-te, responda para o teacher, né? Poderia ser letra F. Poderia ser letra G. Nada? Então a resposta, pausa, se você quiser pensar sobre a resposta. A resposta certa é, poderia ser letra F, who? Não. Aliás, desculpa. Sim, porque depois vem verbo. Poderia ser nada? Não. Por que não poderia ser nada? Porque depois vem verbo, tá? Então se tiver verbo depois, não pode colocar o nada. Ok? Vamos para a próxima. Questão número 4, dá uma pausa, responde a questão, depois dá um play e assiste a explicação. A número 4 é The English Book, o livro de inglês, que eu estava lendo ontem, então é um que aqui, é muito bom, tá? Então não pode ser what, cuidado, tá? Muita gente marcaria o what nesse caso, pensando que é um that, né? What é o que, né? Então a resposta certa é a letra B de Brasil. Tá? O livro de inglês que eu estava lendo ontem. Você marcou D ou você marcou C de Canadá? A resposta é não pode ser letra C. Por que não pode ser letra C? Vamos voltar para a nossa explicação. Né? O that, embora ele seja sinônimo
você não usa, do which, você não usa entre vírgulas, aposto, explicação, né? Então, olha lá, ó. Vírgulazinha aqui, não pode ser that, tá? Bom, não pode ser whom, mas teacher, a gente usa whom antes de pessoa, né? Sim, é que o referente não é uma pessoa, não é um Englishman, né? English woman, né? É um livro de inglês, é uma coisa, por isso letra E também não pode ser. Trancou meu mate aqui. Número 5, né? That is the one. Ah, não, dá um pause. Responde a questão. Né? Respondeu, você já respondeu. Vamos pro play. That is the one I always use. Tá? Essa frase aqui, gramaticalmente pode ter mais de uma resposta certa. Eticamente, não, tá? Então, ó. That is the one which I always use. É aquele lá é o que eu sempre uso, tá? Então, como tem um use, tá? Então a gente pensa que esse one é uma coisa, tá? A gente não deve usar pessoas, tá? Então a resposta certa aqui, né, é which. Se fosse assim, ó, vamos extrapolar o exemplo. O texto fala de um aluno, de uma aluna, né? E eu vou dizer assim que eu sempre uso como exemplo de ótimo aluno, né? De boa pessoa, não, não, não. Aí a gente poderia ir para um whose. Desculpa, como para um home, letra E, né? Até poderia, se fosse uma pessoa. Depende do contexto, mas nesse caso a gente fica com D de Dinamarca, tá? Número 6, dá um pause, responde a questão. Você responde. Ih, derramei erva agora. Você respondeu a questão, você já tá voltando para. Você já deu um play. Então, assim, ó, AIDS, né? Você já sabe, tem essa vírgula aqui, aí tem essa vírgula aqui, né? Você já sabe que não pode marcar that, porque tem essa vírgula. Olhou para AIDS, AIDS não é uma pessoa, letra A de América, tá? Não pode ser whose. Por que não pode ser whose? Porque isso aqui isso aqui é um verbo, tá? E lembra, se a gente olhar para a nossa regrinha, tá? O whose, ele indica posse, né? E a configuração dele é substantivo de um lado, substantivo do outro. A gente ali, nesse caso que a gente usa whose. Por isso, AIDS, que está matando, tá? Vamos para número 7. Dá uma pausa. Vai lá. Então aqui eu tenho uma questão típica para pegar ratão, tá? Por quê? Porque você vai olhar nessas questões que tem vírgula, ó, tá vendo? Tem uma vírgula aqui, tem uma vírgula aqui, tá? Nem vou perguntar ainda isso, tá? Mas é que muita gente olha aqui, writer. Writer é uma pessoa, o escritor. Works. Aí a pessoa diz, isso aqui é um verbo. Ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com um exemplinho mais facilzinho, tá? Ó. Essa frase aqui, ó. Ela tem a palavra eats, que é o sujeito, e aqui tem o verbo, ó. Is. Esse é o verbo do eats, não esse aqui, tá? Vamos ver se tem mais uma aqui, ó. Ah, esse outro aqui, ó. Deixa eu só apagar as virgulinhas aqui. Tchurup, 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 tchurup. Apagou, ok? Apagou, apagou. Né? Ó. De novo, a mesma coisa, ó. Eu tenho this English book, esse é o sujeito, e o verbo dele é esse is aqui, ó. Tá vendo? Então, o que eu quero dizer? Que o verbo do writer é este aqui, ó. Deserves. Né? Significa o verbo merecer, tá? Esse works aqui não é verbo, tá? Esse works aqui é substantivo, os trabalhos, ok? Vou mostrar para ti. Então, olha só. Deixa eu só... Então, o escritor, trabalhos são... E aqui está o verbo dos trabalhos. Sobre ficção científica, merece, deserves, a popularidade dele. Então, é um escritor ou um escritor. Writer, tá? Então, eu tenho o escritor, substantivo, whose works, cujos trabalhos são sobre ficção científica. Muita gente marcaria letra A, né? Porque vê sujeito, uma pessoa, e aí verbo. Mas lembra, gente, não dá para separar o sujeito do seu verbo com uma vírgula, tá? A vírgula dele tá aqui, ó. Aliás, o verbo dele tá ali. Por isso, na questão de número 7, a resposta certa é whose, tá? Vamos agora para a questão de número 8.
Ó, o número 8 diz assim, ó. Ah, não. Dá uma pausa. Eu fico falando, meu mate já esfria. O Jim decidiu casar-se com a minha irmã. Tarará, pode ser uma coisa boa pra ele, né? Olha, vou criticar aquelas pessoas que marcarem Who, tá? Critico, porque a resposta seria quem que seria uma coisa boa pra ele, né? Mas não é a minha irmã. A irmã não é uma coisa, tá? A gente tá falando aqui da, da letra C de Dinamarca, né? Que pode ser uma coisa boa para ele, né? Casar-se com a minha irmã, tá? Não é. Questão de número 9, tá? Agora, ó, começa a ficar um pouquinho mais difícil, porque tem mais de um pronome no jogo. Vai, dá uma pausa, responde. Eu tenho certeza que você deve estar tomando um mate agora, assistindo essa aula. Se não tá, faz um mate aí para me acompanhar. Então, na questão de número 9, né, a gente tem assim, ó. O senhor Smith, carro está lá fora, né? Não dá para ser who, nem cogitou se fazer isso, tá? Não dá para ser o which, porque o which não é o senhor Smith. Então, letra A. Ops, mas tá feio isso aqui. A letra A tá fora, né? E a letra E tá fora. E não é home, né? Porque não tá falando que. O senhor Smith, que carro, né? Então, opa, ups. Ou seja, home está fora. Você ficou entre B de Brasil e D de Dinamarca, tá? E aí diz assim, ó. O senhor, o carro, o senhor Smith, cujo carro, né, está lá fora, tem que falar com muitos empregados, nenhum dos quais ele conhece. Olhei pro ri. Ri não é verbo. A resposta certa aqui é um whom. None of whom, nenhum dos quais ele conhece. Letra B de Brasil. A mais difícil até agora das nossas questões de aquecimento, tá? E vamos para a última questão de aquecimento, a questão de número 10. Dá uma pausa, responde a questão, dá um play e escuta a explicação. The people you living with, então pessoas, people, pessoas, you não é verbo, tá? Então não é posse, então não pode ser whose, né? Chururu, né? Não é which. Então, as pessoas whom you are living with, as pessoas com quem você está vivendo, né, em Londres, estão aqui. Resposta certa, letra A de América. Terminamos aqui então a parte do aquecimento. Vamos para as questões reais. Bora lá. Questões que caíram na URGS, estamos no ano de 2014, lembrando, nos últimos 12 anos, esse assunto caiu 12 vezes. Ah, esse é um assunto queridinho da URGS. Então vamos lá. A primeira questão, ela tá aqui, tá? E ela diz assim, ó, lá na linha de número 11, tá aqui a linha de número 11, né? Um destes pronomes deve ser colocado. Então, ó, olha que sorte que a gente teve, já conseguiu colocar os dois aqui, um do ladinho do outro, tá? Então, vai lá, dá um pause, responde a pergunta e aí vem para a resposta comigo, vem para a explicação comigo. Bom, você já deu um pause, você já respondeu a pergunta e agora eu preciso te explicar. Então, diz assim, ó, na linha de número 11, né, tirou-se um pronome relativo, dever-se-ia colocar um novo. Qual a resposta certa, tá? A resposta certa é letra D de Dinamarca, indica posse, né? Por quê? Porque eu tenho aqui os psicopatas e aqui eu tenho as fantasias. Este adjetivo aqui tá aqui só para atrapalhar, porque as pessoas vão dizer assim: ah, isto aqui é um verbo! E por que é um verbo? É letra A de América! Não, porque não faz sentido. Os psicopatas que frustraram fantasias. Não, jovem. Os psicopatas cujas fantasias frustradas. Por isso, na questão de número 68, letra D de Dinamarca. Muita gente boa
caiu nessa questão, tá? Porque olhou e viu, psicopata pessoa, frustrated verbo. Frustrated, nesse caso, não é verbo. Preciso lembrar vocês que essas palavras que terminam com ed, com ing, tá? Elas nem sempre são verbos, verbos no passado. Elas podem ser adjetivo, tá? Então, cuidado ali. Tem uma aula sobre isso, tá? Porque a URGS também, essa é uma das queridinhas da URGS, tem uma aula sobre isso. Então, no ano de 2014, esta foi a questão, e pegou muita gente boa. Vamos pro ano de 2015. 2015, em 2014 a questão foi a 68, no 2015 foi a 67, e ela exigiu um pouquinho mais da galera, né? Então, vamos ver como é que a gente responde essa. Ó, essa é um pouco melhor, né? E um pouco maior também, né? Porque ela pediu 3 espaços em branco, né? Eles disseram assim, já que a gente pediu um no ano anterior, vou pedir 3. Então, ó, um tá na linha 4, um tá na linha 10, um tá na linha 13, tá? Então tem aqui, ó, o da linha 4, o da linha 10, da linha 13, vamos ver se... Olha só que beleza, ó. Um na linha 4, um na linha 10 e um na linha 13. O que eu vou pedir para você fazer? Eu vou pedir para que você pause, né, e responda a questão. Na sequência, eu dou a explicação. Você já respondeu a pergunta e vamos lá para a correção dela, tá? Então, assim, ó, eu tenho aqui, ó, The Social Science. Bom, vamos traduzir o pedaço inteiro, então. Diferentemente de estudo de jogos na matemática ou nas ciências, ou as ciências sociais, e aí tenho uma vírgula, né? E outra vírgula, né? Sabendo disso, você já eliminou D de Dinamarca, você já eliminou letra E de escola, né? Bom, excelente, né? Então, e eu sei que você já eliminou o what, então vou até tirar da jogada, tá? Eu sei que você já tirou esse aqui, porque a gente tá procurando um que, né? Então, que são muito mais velhas, tá? Então, agora é which ou whose, who ou that, tá? Bom, aqui dá para responder da seguinte forma, ó. Eu vou pro próximo espaço em branco, que é o da linha 10, né? Se nós vemos os jogos tradicionais e jogos de computador como intrinsecamente similares, né? Which they are not, né? Essa vírgulazinha aqui, né, tá explicando, né? Então eu já sei que é which não whose, porque não é uma relação de posse, ou seja, que eles não são. Mas eu ainda posso confirmar essa resposta lá na última, né? Porque a who são as elites. Poderia ser that também, né? Então a resposta certa é a de América na questão de número 67. Bonita questão. Lembra o ano agora? É 2015. Caiu em 2014, cai de novo em 2015. E aí, em 2015, eles fazem 2 questões sobre isso, tá? Então deixa eu colocar você para responder essa questão aqui, tá? Então, eu tenho a palavra which na linha de número 42 e a pergunta é o que esse which se refere, tá? Aí a gente sobe lá o texto. Sim, claro, desculpa. Né? Aí você vai olhar assim, ó, uma metodologia for the aesthetic study of games. The aesthetic study of games. We, né? E a gente já vai eliminar a letra C de Canadá, porque o which é para coisa e nós não é coisa, né? Então, fora, né? The aesthetic study of games ou a methodology for the aesthetic studies of games. Eu quero chamar a tua atenção para porque nessa última espaço em branco não é a mesma coisa, tá? Essas opções não são iguais. Então só vou tirar o we daqui, tá? Eliminei letra C, porque uma diz assim, ó, uma metodologia para o estudo estético dos jogos. Na letra B é o estudo estético dos jogos, percebeu? Então, esse which é a metodologia ou o estudo. Na letra D, eu tenho a aesthetic study, um estudo estético dos jogos, né, igual à letra B. E na letra E, eu tenho uma metodologia. Não é à toa que ele está separado assim, não é à toa que eles estão assim, tá? E a gente vai usar isso a nosso favor para poder eliminar alguma coisa na 72. Então, a gente quer saber a quem se refere aquele which da linha 42. Subir, 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 tá? Ele está aqui, ó. Esse é o which de quem a gente está falando na questão.
Eu vou te dar alguns segundos para você responder essa pergunta, dá uma pausa, né? Responde a pergunta e quando vier, você me conta a resposta, tá bom? Bom, você já respondeu a pergunta, já deu a pausa, né? Então, e diz assim, ó, therefore, esse é um outro queridinho da URGS, vou até colocar lá, né? Não é assunto dessa aula, mas não custa eu colocar aqui, ó. Therefore, né? Então, logo, assim, desta forma, né? Da ideia de conclusão, né? Sinônimo pode ser then, thus, hence, so, né? Significa então, e aqueles caras são sinônimos dele, tá? Logo, nós precisamos promover a metodologia aqui, ó, aí começa a questão. Promover uma metodologia para o estudo estético dos jogos. O que, dado o atual estado, blá, 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 blá. Ok, então, nós precisamos promover uma metodologia para o estudo estético dos jogos. O que? Então, é o estudo estético ou a metodologia, tá? Nessa questão, tá claro pra gente que é uma metodologia, né? Então, se é uma metodologia, se que se refere a uma metodologia, jovens, não pode ser letra B de Brasil, o estudo estético dos jogos é uma metodologia. O que nos dias de hoje, o que atualmente, né? E não pode ser né, o estudo estético dos jogos. Desculpa, me engasguei aqui. Tá? Então, ó, só sabendo disso, a gente tirou a C de Canadá, porque, né, o it não se refere a coisas, tirou a B de Brasil, porque agora a gente sabe a quem se refere, e tirou a D de Dinamarca, porque a gente sabe a quem se refere, tá? Agora, o que a gente precisa saber é aquele Ryoshi. Eu sei que não é o assunto da aula de hoje, tá? Tem uma aula especial sobre pronomes, você já deve ter visto essa aula, mas eu gostaria de explicar mesmo, fazer a questão mesmo assim, tá? Então vamos lá. Ryoshi, pessoa. Letra A. Esta repentina visibilidade. Essa repentina visibilidade não é pessoa, por isso a letra A tá fora. Né? E a letra E, um observador estético, seja lá o que for isso na linha de número 33, resposta certa da questão de número 72, letra E de escola. E é isso. Como é um negocinho aqui. Agora a gente está no ano de 2017, tá? E mais uma vez, duas questões sobre esse assunto. Na primeira questão, a 53 que você está olhando, ela tem outros assuntos envolvidos, tá? Já caiu numa das minhas aulas. Então, se você olhar para uma das queridinhas da URGS, que era sobre if, essa é bem queridinha porque ela realmente está pedindo sobre outras coisas, tá? Mas estou olhando para essa alternativa, a terceira, tá? Eu quero que você olhe e ela diz assim, ó. A palavra which no segmento tal, né, e diz assim, which he did thrice refuse. Eu quero chamar atenção para essa palavra aqui, ó, thrice, significa 3 vezes, tá? Mesma coisa que 3 times. Vou até colocar isso lá no nosso e-board como uma note, né? Então, olha lá. A gente tem once para uma vez, twice para 2 vezes, e tem um jeito de dizer 2 vezes, que é thrice, que é a mesma coisa que 3 times, tá? Dali para diante a gente coloca o número mais a palavra times, 4 times, 5 times, 6 times. Uma informaçãozinha, tá? Então, a palavra which no segmento which he did thrice refuse, né? E eu quero chamar agora a atenção para esse did aqui, ó, tá? Esse did não é o de passado para fazer uma pergunta ou negação, ele é de passado para dar ênfase. Esse did nesse caso aqui, ó, está dando ênfase, ele significa realmente. Tá? Então, que diz então que ele realmente, para valer, recusou 3 vezes. Mas a pergunta é outra. A pergunta é: esse trecho pode ser substituído, a palavra which, né, pode ser substituída sem prejuízo de sentido e com correção gramatical pela palavra that.
ok? Eu vou pedir para que você... o texto tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Linha 25, tá aqui o which, tá? Dá uma pausa, responde e em alguns segundos eu corrijo. Pronto, você já deu a pausa, você já respondeu. E eu vou lembrar você, tá? Do que a gente falou sobre esse that, tá? Lembra do that. Não usa entre vírgulas ou aposto explicação. Não usa após preposição, tá? E a gente olha lá e a gente vai descobrir, ó. Which tem uma vírgula aqui, ó. Tá vendo? Which he did tries refuse é uma explicação. É uma explicação, logo aqui é F, tá? Não ajuda muito, né? Só saber disso, mas, ó, para quem tá na dúvida, já tira duas, tá? Mas o resto você já viu na outra aula, então não vou seguir com ela aqui porque nosso foco é outro, tá? Mas com essa informação já elimino duas, já fico com 33,3% de chance de acertar no chute, tá? Vamos agora, 53 do ano de 2017. E aí, quando você desce um pouquinho no ano 2017, você vai encontrar a questão de número cadê? Tchururum. Aqui, ó. 73, tá lá o which de novo, tá? E ele é um which que tá lá na linha de 21, e eles perguntam assim, ó, qual é o referente desse which, tá? Então, vamos ver. Pode ser the music, four elemental lines, lines, the verses, or four elemental lines, tá? Então, vamos ver a quem que se refere esse which nessa linha, tá? Pra gente poder fazer direitinho. Então, vamos lá. Four elemental lines, vamos a ela, então. Linha 21, tá? Tchurururu. Linha 21. Já marquei o which pra ti, tá? E eu vou pedir para que você olhe para essa linha 21 e me diga a quem esse which se refere. Bom, vai lá. Bom, você já deu um pause, você já voltou. E diz assim: In Sisters of Mercy, for instance, nossa, eu preciso colocar essa palavra lá nos nossos notes. Tá? Opa, cadê? Aqui. For instance. É a mesma coisa que for example. E a função é exemplificação. Se te perguntarem isso, aqui tá a informação. For instance é o sinônimo de for example e é usado para explicação, tradução, por exemplo. Então, em Sisters of Mercy, por exemplo, os versos são four elemental lines. Os versos são 4 linhas elementais que mudam blá blá blá. Então, esse which refere-se ao four elemental lines, né? Ou a lines. Vamos lá para a questão. Então, the music of the spheres. Não, letra A tá fora. Four elemental lines, beleza, né? Pode ser. Lines apenas? Não, é o four elemental lines, né? The verses? Não, é o four elemental lines. Então, ó, sabendo essa informação, você já tira 3 opções. Olha que beleza, tá? E agora, você tem 2 opções para poder responder. Pode responder pelo this ou pelo they. Se você optar pelo they, é preciso que você lembre que they é plural. Então, lines é plural, lines é plural. Então, eu não iria pelo they, tá? Eu acho que é mais negócio aqui a gente ir pelo this. O que eu sei sobre this? This é singular, tá? Então, se this é singular, eu vou olhar para as opções. A celestial character and melody lift, né? Ou his songs, né? His songs, jovens, é plural. Né? Então, estou inclinado na linha 17 a marcar, na linha 17, a marcar B de Brasil para essa questão. Vamos lá, 17. Linha 17. Tá aqui o 10. As far as I know, no one else comes close to this. Ah, vou ter que ler antes. Não. Dá uma pausa. Desculpa. Dá uma pausa e me diz ao que esse this se refere, claro. Bom, você já deu uma pausa, né? E aí diz assim, ó. They give a celestial character and melodic lift,
to every one of his songs. Então, eles, ou elas, né, as linhas, dão um caráter celestial e uma elevação melódica a cada uma das canções dele. Até onde eu sei, ninguém chega perto disso, né? Disso o fato de ser essas duas coisas, Celestial Character e Melodic Lift, tá? Vamos lá para a questão de número 73. 73, B de Brasil. Perto disso, não das canções, mas sim do Celestial Character e Melodic Lift, esta coisa aqui. Por isso, na questão de número 73, letra B de Brasil, e esse foi o ano de 2017. Então vamos para a prova do ano de 2020, tá? Em 2020, de novo, duas questões, tá? Para ver como a URGS curte essa prova, tá? Olha só, vamos lá. Vamos fazer um zoom, percebendo aqui mais no centro, tá? Para a gente poder ter uma visão melhor. Então, olha só. Ele diz assim, ó. A palavra who na linha 49 poderia ser substituída por that. A gente sabe que sim, né? Mas lembra que tem aquele caso, né? Não pode entre vírgulas, não pode depois de preposição. A palavra what, na linha de número 52, pode ser substituída por which, tá? What é uma coisa, which é outra coisa, a 2 não pode, tá? What é o que, né? Enquanto which é que, então não pode, tá? Acabou aqui a nossa dúvida. Quando é pronome relativo, tá? Então não pode ter dois. B não pode, tá? E E também não pode. E as palavras home, na linha 56, e them referem-se à mesma coisa. Pode ser verdade, tá? Porque ambos são para pessoas, né? O home não quer saber se é plural ou singular, então dá para arriscar que poderia ser, mas claro, a gente vai ter que ver nas opções, tá? Então vamos lá. Pegamos a questão, aqui você consegue fazer uma Ctrl+4. Eu já marco que eu quero só esse pedacinho aqui. A 3 já está fora, então nem preciso marcar ela. Joia. Eu vou ficar com essa questão aqui para a gente ficar olhando, tá? E vou viajar lá para a linha de número 49. Vamos lá, linha 49, 49. Aqui. Opa. 49, tá? Então ela diz assim, ó. Tem um who na linha 49, tá? E eu preciso saber se ele poderia ser substituído por that, tá? Então vou pedir para que você dê uma paradinha no vídeo, pausa, responde se aquele who na linha 49 poderia ser um that. Tá? Então olha só. She would lose out on promotions to men, abre parênteses, who needed them more. Opa! Esse parênteses tá fazendo o quê? Tá fazendo uma explicação, né? E aí, quando a gente olha lá para as nossas regrinhas, né? Você vai lembrar que, deixa eu só afastar aqui, que não usa entre vírgulas em aposto ou explicação, tá? Então ali a gente tem uma explicação, tá? Então, olha, não pode, a afirmação 1 tá errada, tá? Se a afirmação 1 tá errada, eu podia ver se já dava para fazer alguma coisa. Eu vou fazer com essa aqui que é melhor, tá? Que a gente consegue ver melhor. A 1 tá errada, então, ó. Deixa eu riscar aqui pra gente. Ok. Opa. A 1 tá errada, não pode ser. E apenas a 2, desculpa, a 1 tá errada. Pronto, acabou a questão. Resposta certa, letra C na questão 58. Mas para a gente completar a questão, tá, e seguir na revisão, eu quero fazer sobre se whom e them se referem à mesma pessoa. A gente já sabe que sim, tá? Tá resolvido isso pra gente, tá? A gente já sabe que a resposta é sim. Deixa eu só apagar ali. Mas deixa eu só fazer com vocês a linha de número 56, tá? Sempre que tem esse tipo de questão, né, a gente vai lá, marca, para poder responder melhor, tá? Então, olha só. Quero chamar a atenção de vocês, então, para estas palavrinhas, tá? Você vai começar a ler aqui, tá? E eu quero dar uma palavra que está muito na moda, odd, tá? Vamos lá para o nosso... Ó, aqui nos notes sempre tem palavras importantes, tá? Odd, tá?
Odd, por causa dessas bets aí, né? Odd significa chances, tá? Mas odd também significa chance, tá? Chance, se for plural tem um Szinho, aí chances, né? Mas odd também significa estranho, tá? Então isso é muito odd, isso é muito estranho, muito esquisito. Então ele pode ser substantivo, chance, né? Possibilidade ou possibilidade, se tiver um S, e estranho, tá? Volta. Então, aí diz assim: Odd choices were simply easier for men, ou seja, escolhas esquisitas, estranhas, eram simplesmente mais fáceis para os homens, plural. A maioria deles, most of whom, esse whom refere-se a homens. A maioria dos quais, né, whom refere-se a homem, né? Ainda encontrariam, would still find, ainda still encontrariam, mulheres, plural, alegres, felizes em casar-se com eles. Eles quem? Os homens. Então, sim, whom e them referem-se a os homens, tá bom? Joia. Tem mais uma questão lá no ano de 2020. Tá? Fizemos a questão 58. Tá? E aí, eles não satisfeitos com isso, fizeram mais uma de pronome relativo. Tá? Tá aqui, ó. A questão do número 70, né? E aí ele diz assim, ó: Considere as afirmações abaixo, aliás, sobre os usos da palavra that, seguindo os segmentos retirados do texto. E pergunta: quais das relações estão corretas? Olha que pergunta magnífica. Eles pegaram vários trechos que tem that, né? Na linha 1 e 2, outro na linha 4, outro na linha 4, 4 e 5, 1 e 2, 4 e 5, e compararam para saber se aquele that é o mesmo. Eu vou de novo, tá, gente? Eu vou de novo, tá? Ó, tem um that, que é o da aula de hoje, que é que, vírgula, o qual, a qual, os quais, as quais, tá? E tem um that que é aquele, tá? Esse é um pronome demonstrativo, tá? É usado para coisas que estão longe, aquele ou aquela, né? Então tem dois that's, tá? O da aula de hoje, o centro da aula de hoje, é pronome relativo, que ou qual. Mas tem um outro that, que é aquele, aquela. E é por isso que a questão está perguntando. Olha, eu tenho um that na linha 1 e 2, este aqui, e tenho um that na linha 4 e 5. Eles são os mesmos? Eu tenho um that na linha 4, tá? E tem um outro na 4 e 5. Eles são os mesmos? Eu tenho um that na linha 1 e 2 e outros na 4 e 5. Será que eles são os mesmos that? É isso que a questão está perguntando, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o trechinho, vou copiar aqui, é isso que a gente faz, ó. A gente pega, né? E aí a gente leva até as linhas, tá? E sempre que tem questão que diz assim, olha, de acordo com a linha tal ou na linha tal, a gente sempre já deixa sublinhado, deixa marcadito para não ter erro, tá? Se eu consigo mostrar para vocês isso aqui bem. Aí, ó. Acho que assim eu consigo mostrar bem, tá? Então ele pergunta assim, se esse that aqui, da linha 1 e 2, a afirmação 1, é o mesmo da linha 4, tá? Então, eu vou te dar alguns segundos para você ler, dar uma pausa, né? Aliás, eu vou te dar o tempo que você quiser. Pausa, e quando você tiver respondido, você volta para mim. Bom, você já teve tempo de responder, né? Já tocou o vídeo de novo, então eu vou traduzir para você. The earliest experience of art must have been that it was incantatory magical. Então, a primeira experiência de arte deve ter sido, must have been, deve ter sido, né? That it was incantatory. Deve ter sido que foi encantadora, mágica, né? Legal. Aí diz assim, se é igual a... o que é qual, então, tá? Na número 2. Então, vamos ver o outro that, tá? Aí diz assim, the earliest theory of art, that of the great philosophers. Então, é esse aqui, né? Linha 4. Isso. That of the great philosophers. Então, a primeira teoria de arte,
aquela dos filósofos gregos, esse that não pode ser o pronome relativo, porque olha aqui, ó, tem uma vírgula aqui, tem uma vírgula aqui. Então ele não é o that de pronome relativo que é qual. Ele é o aquele, aquela, tá? Então, o primeiro não é igual ao segundo, sacou? Eles não são iguais, tá? Porque o primeiro é o que, o qual, que ela foi encantadora, né? E o segundo é aquele e aquela. Então, a afirmação um tá errada, tá? A gente não pode marcar um. Um tá fora, tá? Isso, quando eu vejo isso, então, ó, letra A tá fora, letra E tá fora. Joia. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com a 2. A 2 diz assim, ó. A gente já sabe a tradução da 2. Aquela dos filósofos gregos, tá? Aquela dos filósofos gregos. Eles querem saber se é a mesma que tem em linha 4 e 5. Então agora a gente vai comparar esse trechinho aqui, ó, aquela dos filósofos gregos, né, com esse outro trechinho aqui, ó, that art was mimesis, imitation of reality, tá? Então, lê esse trechinho de novo, dá um pause e quando descer da play eu explico. Bom, você já leu, você já está dando play, então você já sabe a resposta. Acho que agora você até já respondeu, né? Então vamos lá. De novo, esse 4 é aquela dos filósofos gregos, tá? Então eu preciso só ler a próxima. A primeira teoria de arte propunha que arte era imitação. Então esse segundo that é que. O que me faz entender que a 2 também está errada, né? Então, ó, porque um é aquele, aquela, né? E o outro é que. Então a 2 está errada. Turupt, turupt, pronto, resposta certa, letra C de Canadá, na questão de número 70. Bonita questão, os caras se puxaram, hein? Tá louco. Vamos para o ano de 2022, tá? E nesse ano, novamente, há duas questões sobre esse assunto, tá? Maximizando para você, já sei, tá? Tem um since, um pound ali, não me interessa esse pedacinho aqui. De novo, tem uma aula sobre isso, não se preocupe, tá? Mas porque agora eu só quero trabalhar sobre esse assunto, tá? Então a questão de número 5, ela diz assim, ó. A substituição de with whom he had spent it, linhas 43, 42 e 43, por who he had spent it with, tá? Vamos para lá para saber se a 3 ela é verdadeira, para ver se pelo menos a gente consegue eliminar alguma coisa ou marcar alguma coisa, tá? Vamos lá para a linha 42 e 43. Só me interessa esse trechinho aqui. Vamos então só pegar o trechinho que me interessa, que é esse aqui. Pronto, aí eu levo lá aqui e eu levo lá para a linha de número 42 e 43. De novo, esse tipo de questão a gente sempre marca no texto para ficar mais fácil da gente ver. Ó, maximizando aqui para você poder enxergar melhor, né? Eu acho que você vai ficar muito bem, lendo daqui, tá? Até aqui, ó, esse trechinho. Lê agora e dá uma pausa e quando você tiver a resposta, se é verdadeira ou falsa, você dá um play. Bom, você já leu a questão, já leu a resposta, já sabe a resposta, tá? Então vamos lá. O meu pai perguntou para esta pessoa aqui, ou pediu, desculpa, para essa pessoa aqui, escrever um relatório. Muito bem. How he had sold the jewelry, ou seja, como ele tinha vendido a joia. What he had spent the money on. Olha essa preposição no final, ó. No que ele tinha gastado o dinheiro. Nota, a preposição está lá no final. Né? Na nossa língua, a preposição está aqui. Ó. E isso é importante para a nossa próxima pergunta. Ó. Aqui. With whom? Com quem ele tinha gasto ela. Ele, o dinheiro. Com quem ele tinha gasto, então. Ó. O que ele tinha what he had, o que ele tinha gastado do dinheiro, no que ele tinha gastado dinheiro e com quem ele tinha gastado dinheiro, tá? Então, podemos substituir com quem ele tinha gastado o dinheiro por
quem ele tinha gastado dinheiro com. Sim, porque, caras, é a mesma estrutura desse aqui, ó. Opa, tá vendo, ó? Tá vendo a preposição no final? Que eu disse pra vocês, na nossa língua ela tá aqui, tá? Na mesma coisa acontece com o próximo, ó. Olha a preposição no começo, ó. Com quem ele tinha gasto o dinheiro. Então, sim, a 3 é verdadeira. Tanto faz, galera, se essa preposição tá no começo ou no final do período. Muito bom, bonita questão. Então, a 3, desculpem, a 3 é verdadeira. E só por curiosidade, né? A 3 é verdadeira, então A não pode, B não pode, e aí a gente vai ficar nessa questão com C, D ou E, mas aí a gente faz isso no dia da aula da URGS 2022. Ficou curioso? Baixa a prova, faz a prova e depois você me conta, tá bom? Questão de número... A outra questão é a questão de número 9. Tá, ó, tá aqui a questão número 9, e vocês percebem que não é a primeira vez que eles fazem isso. Ó. Tem espaços em branco, eles estão nas linhas 10, 32 e 58, e eles querem saber o que preenche aqueles espaços em branco, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar as opções, tá? Deixa eu só apagar aqui, fazer mais bonitinho. Porque eu preciso lembrar das linhas. Aqui. Pronto, tá ali. Então, o primeiro tá lá na linha 10. Vamos lá para a linha 10. Já marquei para vocês aqui, ó. Linha 10. Então, eu quero que vocês façam só se no primeiro espaço em branco é whose, which, ou whose. Só tem duas opções, tá? Então, deixa eu só posicionar. Ah, como assim, ó? Começa por aqui, ó. Opa. Começa por aqui, ó. Né? E até aqui que você resolve. Dá um pause. Pronto, você já tirou do pause e você já sabe se é whose ou which. Então vamos lá. As pessoas, people have enlarged the range of beings, parará, interests they value as they value their own, tá? Então vamos lá. As pessoas têm aumentado, enlarged, tá aqui a palavra large, grande, né? Aumentado a gama de seres cujos interesses eles valorizam. Então, se é cujos interesses, não é letra B de Brasil, não é que interesses, não é letra D de Dinamarca, que interesses, tá? E essa é uma pegadinha muito boa, porque a galera, muita gente deve ter pensado que isso aqui era verbo, né? Interessa, né? Mas não dá para ser interessa porque é seres. Olha o pluralzinho aqui, ó. Se fosse ser, aí a gente até podia talvez pensar que esse S aqui era de verbo, né? Então não dá para ser verbo, tá? Cujos interesses, cujo. Agora a gente vai lá para a linha 32, entre that, what ou which. Tá? Vamos lá para a linha número 32. Tá aqui, ó, né? E aí na linha 32, eu sei que você já viu essa vírgula. E eu sei que você já viu essa vírgula. É só o que eu tenho a dizer. Dá um pause, responde a pergunta e eu já volto. Pronto, você já respondeu a pergunta, né? E você já me disse que não pode ser um that, tá? Por quê? Porque ele está entre vírgulas. Então aquele that ali está fora, né? What ou which. E eu não preciso ir na 58 porque os dois são home. Tá vendo? Então eu não preciso ir para 58. Eu já tenho que responder aqui mesmo, tá? E eu lembro para vocês que what não é which. Então, ficção satírica que transporta os leitores para um mundo hipotético e não o que transporta os leitores para um mundo hipotético. Por isso, resposta certa, única, boa e possível, letra E de escola, em mais uma questão bonitaça da URGS. Até perdi o número dela, deixa eu só ver o número dela aqui. Ah, sim, questão de número 9 da URGS. Belíssima questão. Do ano de 1900, aliás, de 2022.
no ano de 2025, tá? Então, esse ano a gente teve a questão de número 6 e a questão 12, mais duas questões nesse ano, cobrando esse mesmo assunto, tá? De novo, eu não estou falando sobre essa afirmação, eu não estou falando sobre essa afirmação, né? As que me interessam aqui são estas duas, tá? Então, olha só. O pronome whose na linha 30 refere-se a nerve e o pronome which na 35 refere-se a blindness, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. E copiar esse trechinho, que é só o que me interessa. Já copio com as alternativas ali, tá? Para poder ver se ajuda alguma coisa nessa questão. E vamos lá para a linha de número 30. Sempre lembrando, tá aqui a linha número 30. Sempre lembrando, a gente, para responder essas questões, vai lá e marca a palavra na linha 30 ou na linha que aparecer, para não ter problema, tá bom? Então, vou pedir para que você dê uma pausa, responda a essa afirmação e só marca se ela é verdadeira ou falsa. Pronto, você já tirou da pausa, você já respondeu se ela é verdadeira ou falsa, e eu vou te ajudar aqui. Então, one blind man, um homem cego, cujo nervo óptico. E ele pergunta assim, ó, esse whose refere-se a nerve? Não, né? Esse whose, referente ao que foi dito antes, né? O substantivo que foi dito antes. Ficou horrível essa seta. O substantivo que foi dito antes. Então, a primeira eu vou marcar como falsa. Então, se ela é falsa, poderia ser A, mas não pode ser B, né? E não pode ser E. Olha aí, ó. Sabendo desse detalhezinho, 33% de chance de acertar no chute. Claro, vamos ao número 35, tá? Pergunta se aquele which refere-se a blindness na linha de número 35. Ele tá aqui, blindness tá aqui, ó. Dá uma pausa, responde e eu te explico assim que você tira da pausa. Bom, você já tirou da pausa, você já voltou, né? Então vamos lá. O escritor argentino José Luiz Borges, né, décadas após a sua cegueira, após, depois, cegueira dentro, tá? Vou colocar com após aqui. Tem uma preposição faltando aqui. Após sua cegueira, ainda havia cor, o que às vezes o perturbava, né? Então, não é a cegueira que o perturbava, era o fato de ainda ver cores, né? Então, esta também é falsa. Se essa também for falsa, não pode ser letra A, tchurupt, e não pode ser letra D, tchurupt. Só sabendo sobre pronome relativo, eu sei que a resposta para essa questão é a letra C de Canadá, ou seja, não precisava saber as outras duas, né? Nem precisava gastar tempo com as outras duas. Viu como esse é um assunto importante para a URGS? É muito louco isso, tá? E ainda tem mais uma questão, né? Então, essa foi a 6, então eu não precisava saber sobre o negócio de pronome, era só saber sobre whose, which, ou aquele, pronome, ou enfim, tá? Vamos à questão de número, cadê a questãozinha, meu pitinha? Aqui, ó, 12, tá? Então, ó, verdadeiro ou falso? E é tudo sobre which ou that. Então, a palavra which na linha 3 poderia ser omitida. Essa é daquelas boas, né? Se dá para omitir ou não. Então tá, vamos lá. Ctrl Shift 4. Vamos copiar aqui. Tá? Então, vamos lá. Onde é que tá a linha 12? Tá aqui. Vamos lá. Diz assim. A palavra which na linha 3, tá aqui ela. A palavra which na linha 3 poderia... deixa eu posicionar melhor aqui para você. Sim. Poderia ser omitida. Dá uma pausa, marca como VOF, por favor. Você já deu a pausa, né? E eu quero lembrar você, vamos lá para os nossos exercíciozinhos, né? Que a gente pode omitir, né? Sempre que não tiver um verbo depois, porque ele é sujeito da oração, tá? Ó, até tá aqui o which, né? Então, ó, se depois vem verbo, não dá para omitir, tá? Se depois vem um sujeitinho, por exemplo, ou seja, que não é um verbo, aí a gente pode omitir, tá? Legal para omitir. E o caso, ó, eu tenho you, então a primeira é verdadeira, ela tá ok. Então, deixa eu aqui, ó.
check na primeira, ela é bem boa, tá? Agora vamos na 15. Which, na linha 15, dá para substituir por that sem mais mudanças. E está gramaticalmente correto. Então vamos lá para a linha 15, vamos achar a linha 15, podia posicionar melhor isso aqui, né, professor? Aqui, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aí, linha 15, tá aqui ele, tá? Então, ó, a pergunta é assim, ó. Daria para trocar por that, aquele which, tá? Vai lá, responde. Você já respondeu, já voltou para mim, e aí eu tenho certeza que você olhou aquela vírgula, né? Você sabe que aí tem uma explicaçãozinha, né? E a gente não pode eliminar, tá? Então não pode substituir o which pelo that. Então essa aqui, ó, está errada, tá? Essa aqui não pode. Então essa aqui é falsa. Então, por enquanto, é V e F. Tá? Agora vamos ver para a última, linha de número 35. Tá aqui o which, ele pergunta. A remoção do which naquela linha 35 não exigiria mais mudanças, tá? Então, lê ali na linha 35, dá uma pausa, e aí quando você voltar eu explico. Bom, você voltou e eu tô pronto para te explicar. Você viu que tem um verbo depois e você sabe que se tiver verbo depois, não dá para eliminar. Então é VFF, tá? VFF é a configuração certa. VFF, letra C de Canadá, né? True é false, false. Excelente, muito bom, muito bom. Me conta depois como é que você foi nas questões de hoje. Em 2026 não caiu. Será que vem em 2027? Um abraço, até mais, fiquem bem.